Olá, eu sou a Ana Shermack e hoje eu tô aqui para indicar alguns livros para você comprar ou dar de presente para aquelas pessoas que não gostam de ler. Eu tô aqui com meu irmão que tá me ajudando a gravar e ele é uma pessoa que não gosta de ler. Lucas, dá um oi pro pessoal. Oi. O Lucas é uma pessoa que não gosta de ler e sempre foi muito difícil para mim conseguir fazer com que ele lesse. Só que não é a praia do Lucas mesmo, assim. Mas eu tenho algumas indicações que talvez possam ajudar você e as pessoas que não gostam de ler a começar a se interessar por esse mundo mágico que é a literatura e a leitura. Eu peguei alguns gêneros variados, assim, tipo vários livros de vários gêneros pra poder indicar, porque aí você pode escolher, ok? A minha primeira indicação é um mangá, sim. Às vezes a gente começa por quadrinhos, mangás e daí entra no mundo da literatura, livros maiores, né? Enfim, daí daqui a pouco tá lendo George Martin. Eu peguei O Cão que Guarda as Estrelas. Essa é uma história linda sobre um cachorrinho muito fofo e é a história de amizade. É uma história que conta a amizade de um cachorro e o seu dono. É muito bonitinho, ele foi publicado pela JBC. É um volume único, então aqui você começa e termina a história, não tem 1 milhão de mangás pra você acompanhar. E é bem pequenininho, bem fácil, e quem sabe por esse mangá você começa a ler outros mangás. Então essa é a minha primeira indicação. A segunda indicação é um romance adolescente. Eu sei que várias meninas às vezes começam a ler igual muita gente começou a ler por Crepúsculo, enfim, várias histórias, romance, né, vários romances românticos. E eu tô me confundindo toda. E a minha dica é um romance que eu gosto muito, é um romance muito fácil de ler e muito rapidinho, que é Como Dizer Adeus em Robô. Esse livro ele conta a história de um casal que conversa através do rádio. Eles têm nicknames e durante um programa de rádio à noite eles ligam e conversam. E é uma história bem divertida, mas ao mesmo tempo uma história muito real. Ela não é uma história toda sonhadora de romance impossível. Ela é uma história bem real, sabe? Bem pé no chão. E eu gosto dela por causa disso. E ao mesmo tempo ela é bem doce, bem tranquila, é uma história bem gostosinha. E eu acho que você pode gostar. Então essa é a minha dica do lado romântico, Como Dizer Adeus em Robô. Eu sempre tive muito problema pra ler na questão de livros muito grandes, assim. Eu comecei a ler por livros muito grandes. E aí, por uma grande época da minha vida, eu não queria mais ler livro grande. Eu queria só ler livro pequeno, porque daí eu acabava de uma vez e poderia começar outro. Até hoje, se eu tô lendo um livro muito grande, eu tenho que intercalar ele com leituras menores. E eu sempre escolho pra intercalar livros de crônicas. Então eu também trouxe um livro de crônicas pra te indicar. O que eu escolhi foi Me Ajude a Chorar, do Carpinejar. Eu gosto muito dos livros de crônicas, eu tô errando muito crônicas. Eu gosto muito dos livros de crônicas do Carpinejar. Eu acho que ele tem 1 milhão de livros nesse quesito, nesse ponto, né? Porque acho que ele só escreve crônicas. E são livros gostosos, são crônicas que geralmente falam sobre a vida dele, te inspiram um pouco a viver, te mostram um outro lado. Esse aqui, principalmente, fala sobre você sobreviver a várias coisas, a várias situações da vida. E a crônica intitulada Me Ajude a Chorar é muito, muito, muito linda. Você realmente quase chora e eu acho que livros que mexem com os nossos sentimentos sempre dão aquele gostinho para você querer continuar outras leituras que também envolvam sentimentos e mexam um pouquinho com o seu coração. Mas se você gosta do mundo fantástico e das coisas fantásticas da vida, eu escolhi A Maravilhosa Terra dos Snurgs. Esse livro aqui foi o livro que o Tolkien lia para os filhinhos dele antes dele escrever O Hobbit. E esse livro inspirou muito o Tolkien a escrever Os Hobbits. Ele conta a história de garotos que são sequestrados por senhoras e são colocados em uma ilha para aprender a viver, assim, sabe? Esses garotos, eles não têm a devida atenção dos pais e daí essas senhoras levam eles pra essa ilha fantástica, um monte de coisas começam a acontecer. Tem um pouco de Peter Pan, um pouco de Hobbit, um pouco de tudo aqui. É uma aventura super gostosa, é um livro que você lê super rapidinho. Então se você está querendo começar a ler, por exemplo, os livros do Tolkien, mas ainda não tem toda aquela coragem, sabe, tá faltando alguma coisa,
Eu acho que A Maravilhosa Terra dos Snurgs pode ser uma ajuda, porque assim você começa a ler o livro que o Tolkien começou a ler antes de escrever esses livros e tem uma linguagem super fácil, não é difícil de ler, não é aqueles livros antigos super rabuscado. Enfim, eu esqueci essa palavra. Mas enfim, é uma leitura muito gostosa e vale muito a pena ler. A Maravilhosa Terra dos Snurgs. Essa edição, eu acho que só tem ele pela Arte Letra, mas vale a pena conhecer. Outro livro para quem gosta de fantasia, mas não quer uma história muito longa, é Coisas Frágeis, do Neil Gaiman. Eu amo Neil Gaiman, assim, eu sou louca por Neil Gaiman. Eu acho que ele é um dos autores mais fáceis de se ler ultimamente e um dos autores que todo mundo consegue ler, assim, não é um livro super difícil, uma mitologia super difícil de entender, não. Eu poderia indicar o Oceano no Fim do Caminho, mas eu escolhi o Coisas Frágeis por causa que são histórias menores, porque são contos. Então são vários contos, aqui você tem, não sei nem quantos contos são, mas são vários. E aí você não precisa ver, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. São 9 contos, então aqui são 9 histórias diferentes que você não precisa ficar triste porque eu não tô conseguindo desenvolver nenhuma história só, tá complicado. Então se você não gostar, pega o outro, passa pra frente e é tão simples que você, enfim, vai amar. E vai começar a ler outros, porque tem o segundo volume, você pode ler o segundo volume também. Pra quem gosta de romance policial e aquelas histórias cheias de crimes, de policiais, investigação, detetives, Agatha Christie é sempre a melhor escolha. Eu lia muito livro da Agatha Christie e ela que me fez me apaixonar por romance policial, que hoje é o meu gênero preferido. Eu amo livros de romance policial. Eu sou completamente apaixonada por livros de romance policial. E eu escolhi o meu livro preferido dela pra falar aqui pra vocês, que é O Assassinato no Expresso do Oriente. Eu acho que esse livro tem uma sacada muito inteligente e um final que é realmente incrível, então eu acho que todo mundo deveria ler pelo menos esse livro da Agatha Christie, ou o E Não Sobrou Nenhum, que é o antigo Caso dos 10 Negrinhos. Mas eu ainda recomendo mais esse aqui do que o Caso dos 10 Negrinhos, eu acho esse aqui mais legal. Mas se você já é um cara mais ousado, uma pessoa mais assim, não, eu quero ir pro nível hard da coisa, eu quero aprender a ler não, começar a gostar de ler com o livro mais top da tua lista, Ana. Então é claro que é o Clube da Luta. E assim, recomendar o Clube da Luta pra alguém que não gosta de ler, eu acho que é a coisa mais legal do universo. Porque assim, até o meu irmão já começou a ler o Clube da Luta e ele também não gosta de ler. Eu acho que a história do Clube da Luta, ela envolve uma história cheia de plot twist que vai fazer o primeiro leitor, assim, esse leitor que tá começando a ler, ficar, nossa, os livros são assim, existem histórias desse jeito, os autores são tão ousados assim, e pode fazer ele realmente começar a gostar da história. Sem falar que eu recomendo muito esse livro para meninos que estão começando a gostar de ler, porque ele é um livro com bastante violência, ele é um livro assim mais com palavrões, então é um livro que entra no mundo dos meninos com mais facilidade do que o das meninas, assim. Eu sei, apesar de ser o meu livro preferido, eu entendo isso. E não é querendo ser machista, mas é uma verdade. Desculpa. Mas se você quer algo mais divertido e quer dar risada enquanto tá começando a pegar gosto pela leitura, nada melhor que o Guia do Mochileiro das Galáxias. Esse livro é muito bom porque ele é divertido, você dá risada lendo. Eu lembro que quando eu tava lendo o guia, eu me rachava de rir no ônibus, assim, eu achava que as pessoas iam me achar uma maluca, louca, pirada. E ele é um livro super fininho, super fácil de ler e divertido. Então não tem como você sair do Guia do Mochileiro das Galáxias sem querer ler mais livros ou continuar pelo menos a série do Guia dos Mochileiros da Galáxia. E por último, mas não menos importante, eu acho que o ponto mais fácil para você começar a fazer alguém gostar de ler é pegar algo que ela já gosta e trazer para a literatura. Um exemplo são jogos, pegar livros de jogos que a pessoa já joga, por exemplo, World of Warcraft, Diablo, StarCraft, que StarCraft inclusive é um livro muito bom. Você trazer isso para a literatura, às vezes dá de presente para a pessoa, ela já conhece a história. Outro exemplo que o meu irmão acabou de me lembrar aqui é Star Wars. A gente tem os livros do Star Wars, que a editora Record está lançando agora. Tem o livro do Jedi, o livro do Jedi, o livro do Caçador de Recompensa, o livro do Sith.
Então tem muitos livros que podem fazer a pessoa começar a gostar de ler porque ela está envolvida em um universo que ela já conhece e já gosta. Como livros, filmes, séries, jogos e várias coisas desse sentido. O que eu trouxe aqui para indicar é Os Goonies, que a Dark Side lançou. Esse livro é muito legal porque ele é exatamente igual ao filme. Então, se a pessoa já gosta do filme, ela vai se identificar aqui na história, porque, poxa, eu já conheço essa história. Então ela vai ler muito mais rápido, vai se envolver muito mais com a história porque ela já conhece os personagens e é algo que ela gosta. Então não tem como aquela predisposição a não gostar, sabe? É algo que ela já gosta. Não tem o porquê ela já começar com aquele olhar torto, tipo, ui, Goonies, o que é isso? Não, ela já é algo que tá ligado ao emocional dela e vai fazer com que ela se apaixone por aquilo, mais rápido. Então é isso, essas foram as minhas indicações de livros para quem quer começar a ler, quer se apaixonar pela literatura, ou para você dar de presente para alguém que queira se apaixonar pela literatura, ou alguém que você queira convencer a ler. Essas foram as minhas dicas, espero que vocês tenham gostado, e se vocês gostarem, não esqueçam de clicar em gostei, se inscrever no canal e esperar até a próxima semana, que na próxima semana tem vídeo novo para você. Tchau!